Caros amigos e amigas, bom dia. Mais uma vez aqui com vocês, Padre Vitor. Hoje passando para refletir um pouquinho sobre os textos desse final de semana que são para nós oferecidos pela liturgia desse 15º domingo do tempo comum. Então, brevemente, eu vou fazer uma breve reflexão com vocês com relação a esses textos que são oferecidos para nós pela liturgia. Hoje temos então o texto de Deuteronômio 30, versículos 10 a 14. Também nós temos o Salmo 68, que responde a essa primeira leitura: humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Também a segunda leitura da carta de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 20. Começamos a ler então essa carta aos Colossenses e o Evangelho, como nós temos já ouvido nos finais de semana. Quem nos acompanha neste ano C é o Evangelho de Lucas. Esse final de semana vamos ler então o capítulo 10, versículos 25 a 37, conhecido texto do Bom Samaritano. Começando então pelo livro do Deuteronômio, capítulo 30, a tradição deuteronomista deste texto do livro Deuteronômio vai nos ajudar então a colocar acento com relação à observância da lei, né? Então, falar para nós então o texto do Deuteronômio, capítulo 30, com relação à questão da observância da Torá, né? Buscar então converter ao Senhor de todo o coração, com toda a alma, todo o entendimento, né? Então, a busca do povo de Deus é, então, fazer esse acento, essa observância, não apenas de boca, mas de todo o coração, com toda a essência, com todo o ser, na observância da lei, né? Dirá, então, converte-te para o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma. O que é isso, então, né? O autor sagrado pede que o israelita possa fazer essa busca, esse olhar a Deus por meio da Escritura. No tempo de Israel, né, no tempo no Antigo Testamento, não tem, né, o Novo Testamento, não tem os Evangelhos, temos apenas a Torá, entendida aqui como Escritura, né? Então, o cuidado que o autor sagrado pede é que Israel se volte para Deus, observando então com carinho, com amor os mandamentos, de modo prático, né? De modo a se inclinar, a se voltar com relação à lei mosaica, à lei judaica. Diz então o autor sagrado, né, que esta lei não é difícil de ser observada, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para que possas dizer, né? Quem vai subir no céu para buscá-la, né? E ensinar-nos a observá-la, mas está perto, né? Nem está longe, no fundo do mar, para que possas alegar. Quem vai atravessar o mar? Quem vai mergulhar no mar para buscá-la, né? Mas a lei, então, está perto de Deus, está perto dos homens, para que essa lei possa então ser observada, ouvida e vivida, né? Vivenciada no dia a dia do povo de Deus, né? Então é o carinho que faz então esse autor, no sentido de fazer com que as pessoas possam então acolhê-la, no sentido de viver o amor a Deus, observando a lei mosaica, né? Essa lei, então, tem uma vinculação com relação à observância e faz uma aproximação com relação ao Shema, né? Shema é a oração que todo israelita faz, né? No sentido, todo dia, no sentido de fazer, então, essa observância, né? Esse acolhimento. Ouça Israel, Shema Israel, o Senhor é o teu Deus, né? Esse Shema, então, esse pedido que a oração faz com relação a ouvir a palavra de Deus, mais do que ouvir,
colocá-la em prática no sentido dessa observância, né, com relação ao amor de Deus que se faz presente no dia a dia. Também temos aí, este final de semana, o texto de Lucas 10, 25 a 37, o texto do bom samaritano, dizendo então que um mestre da lei se levanta querendo colocar o Senhor em dificuldade. Na verdade, o autor sagrado não utiliza a palavra colocar o Senhor em dificuldade, mas querendo armar uma cilada para Jesus, né? Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? É o que pergunta então este mestre da lei, que era então um especialista em leis, um especialista nas normas, né? Colocando então Jesus em dificuldade, querendo armar uma cilada para Jesus, né? E Jesus então sabiamente vai responder com uma outra pergunta, né? O que está na lei, está escrito na lei? Como você a lê? Como você a interpreta? Você que é um mestre da lei, você que é um mestre especialista na Sagrada Escritura, você que é um especialista em leis, como é que você interpreta, né? E vai então responder o mestre da lei, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. Vai usar o mesmo texto do livro de Deuteronômio, capítulo 30, e vai acrescentar então um texto do livro do Levítico, capítulo 18, 19, né? E ao teu próximo como a ti mesmo, vai responder então esse legista, este mestre da lei. E Jesus vai responder então para ele, né? Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás, né? Dizendo então dessa forma, né? O Jesus com relação à resposta que é dada pelo mestre da lei. Mas o mestre da lei, querendo se justificar, vai dizer então: para lá, quem é meu próximo? Por que ele responde isso? Porque no tempo de Jesus haviam duas linhas rabínicas, uma mais fechada, que dizia que meu próximo é apenas as pessoas ligadas ao meu clã, à minha família, e uma outra linha rabínica que defendia a ideia de que o próximo é também aquelas pessoas que compõem, né, o povo de Israel, pessoas que não eram ligadas ao judaísmo, estrangeiros que habitavam em Israel, estes também poderiam ser o meu próximo, né? E é isso, né? Duas linhas rabínicas, uma linha mais laxista, aberta, mais inclusiva, e uma outra linha rabínica mais fechada, mais restritiva, que dizia que meu próximo, eu preciso amar meu próximo, aquele que pertence ao meu clube, ao meu clã, à minha família. Seria isso, né? E Jesus vai responder então, quem é o próximo, né? Dizendo então, contando essa história então do samaritano. Dizendo então que dois personagens descem, né? Um sacerdote e um levita que passam por um lugar, vem um homem semi-morto, caído, que foi pego por ladrões, estava ali quase morto, semi-morto. No entanto, tanto o sacerdote como o levita olham aquele homem, olham, percebem que está ali caído e passam a distância, né? Não se envolvem com aquele homem que está ali espancado, caído, semi-morto, né? No entanto, o autor sagrado, São Lucas, vai dizer então que passa também o samaritano. O samaritano é objeto então dessa situação, né? O samaritano não tem relação com os judeus. Os judeus e samaritanos não se davam, não tinham relação. Certamente, quando o legista ouve
Jesus, utilizando desse recurso do samaritano, vai dizer então, ó, certamente o samaritano vai chegar agora nesse homem semi-morto, vai acabar com ele, vai acabar com a vida dele, vai fazer com que essa pessoa termine ali a sua vida, né? Mas não, mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, se aproximou do homem caído, semi-morto. Esse homem caído, semi-morto, não tem nacionalidade, não sabemos quem é essa pessoa que está ali caída, né? E surpreende, né, a narrativa dizendo então que se aproxima do homem caído, faz curativos, derrama azeite e vinho nas feridas, depois coloca esse homem caído em seu próprio animal, o leva a uma pensão, cuida dele. Tem vários verbos que são dispensados nessa narrativa, né? No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, 2 denários, e entregou ao dono da hospedaria, dono da pensão, recomendando: toma conta dele. 2 denários seriam então a quantia de 2 dias de trabalho, né? E quando a pessoa voltasse, quando o samaritano voltasse, se tivesse algum gasto a mais, pagaria a diferença que ficou ali colocada. E Jesus então vai perguntar então, né, ao legista, ao homem que está ali indagando, né, perguntando para Jesus quem é o próximo. Na tua opinião, mais uma pergunta que Jesus faz, né? Na tua opinião, qual desses 3 foi o próximo daquele que caiu nas mãos de assaltantes? Vejam que interessante, né? Há uma inversão nessa narrativa que o samaritano, o legista faz para Jesus. Quem é teu próximo? Quem é meu próximo? E quem é meu próximo? Pergunta o legista a Jesus. E aqui a pergunta se torna então invertida, né, por Jesus. Na tua opinião, qual destes se fez próximo daquele homem que caiu nas mãos de assaltantes? Há uma inversão na pergunta, né? Quem é meu próximo? Mas Jesus volta a pergunta para ele, né? Quem se fez próximo? Quando eu me faço próximo daqueles que estão caídos, daqueles que estão necessitados da minha presença, da minha vida. Então Jesus inverte a pergunta para nós mesmos, né? Quando eu me faço próximo, não é aquele que está perto de mim, aquele que se faz próximo de mim, mas quando eu me faço próximo do outro que necessita de mim. Aí que está a chave de leitura para compreendermos o evangelho deste final de semana, irmãos e irmãs, que é importante nós então entendermos nessa perspectiva. E vai responder então, talvez aí o legista, aquele que era especialista em leis, né, de uma forma, sem usar então a nomenclatura samaritano, né, aquele que usou de misericórdia para com aquele que estava caído, né. O texto é interessante porque é um dos 3 textos que São Lucas utiliza a palavra splenchnisomai. Era esse texto aqui de Lucas 10, no versículo 33, é utilizada a palavra splenchnisomai, também no capítulo 7, no texto da ressurreição do filho da viúva de Naim, e também no capítulo 15, são 3 versões, 3 textos, 3 perícopes, 3 narrativas, em que o autor sagrado se utiliza da palavra splenchnisomai, que significa então estar mexido em suas entranhas, né? Então o samaritano que estava viajando chegou perto, viu e sentiu compaixão. No sentido dessa compaixão, teve as suas entranhas removidas, mexidas, quando vê alguém caído, quando vê alguém ali caído e precisando da sua misericórdia, precisando da sua compaixão, precisando da sua atitude daquele que está caído, né? São esses 3 textos que o autor sagrado utiliza a palavra estar mexido de compaixão, estar conduído internamente, estar mexido internamente, a palavra splenchnisomai. Então, Jesus
Na verdade, os padres apologistas, os padres do deserto, fazem essa provocação também, no sentido de que é o Jesus, o bom samaritano. É ele que, sendo judeu, se assume essa postura de bom samaritano, indo ao encontro daqueles que estão ainda necessitados da sua atitude, do seu amor, do seu carinho, desse rebaixamento, né? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, uma tentativa de conclusão aqui, né? Quem é o bom samaritano? É nós hoje que assumimos o papel também de Jesus, que assume a misericórdia, que assume os valores do reino de Deus e, como o Papa Francisco pedia, né? Eu quero uma igreja samaritana, no sentido de que se volta àqueles que estão caídos, se rebaixa em direção àqueles que estão precisando da acolhida de Jesus Cristo ainda hoje, não apenas com relação ao bom samaritano, mas também uma igreja samaritana no capítulo 4 de São João, que é a samaritana que ouve a palavra de Deus, deixa ali o seu cântaro ao redor do poço e vai também anunciar àquele que ela havia encontrado. Que era uma igreja samaritana, no sentido de acolher a palavra de Deus, que sai levando, então, anunciando aquele que ela havia encontrado. É uma igreja samaritana no sentido que se coloca no lugar daquele que faz o curativo para aqueles que estão caídos. É uma igreja que se abre em direção daqueles que estão, então, necessitados de serem acolhidos por essa mesma igreja. É uma igreja que está em saída, é uma igreja que vai ao encontro daquelas pessoas que estão necessitadas dessa oportunidade do anúncio do Evangelho. É uma igreja, então, que se coloca como hospital de campanha nesse acolhimento daquelas pessoas que dela ainda hoje necessitam. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, que este final de semana seja a oportunidade de nós estarmos abertos à palavra de Deus, acolhendo Jesus, que mais uma vez vem ao nosso encontro por meio da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é sempre ocasião de nós nos encontrarmos com Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Quem desconhece a Escritura, dizia São Jerônimo, desconhece o próprio Cristo. Então, portanto, conheçamos Jesus nas Escrituras, na forma como o Senhor se revela hoje e vem ao nosso encontro, ainda hoje nesse jeito, da palavra. Ele que se faz palavra encarnada, que a palavra encarnada, então, Jesus, possa também alimentar, nos nutrir, nos fortalecer e nos enviar em missão onde o Senhor nos coloca. Que a palavra de Deus nos sustente em nossa caminhada, que o Senhor possa também alimentar nossa vida, nosso coração, sempre fortalecidos por meio de Jesus na Eucaristia. Que nunca nos falte a palavra de Deus, que nunca nos falte a Eucaristia, também nos nutrindo em nossa missão. Um abraço grande a você, um grande abraço a você, irmão e irmã, e que o Senhor nos envolva nesse seu amor, nesse final de semana que celebramos também nosso padroeiro São Bento Abade. Um grande abraço, Deus abençoe. Fique com Deus.